A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro nesta quinta-feira no inquérito das joias, investigação que apura se ele e ex-assessores se apropriaram indevidamente de joias milionárias dadas de presente quando era presidente do Brasil. Bolsonaro foi indiciado por peculato, que é a apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Esses são os crimes tipificados no Código Penal que a Polícia Federal entende Jair Bolsonaro cometeu, que é o indiciamento. A polícia investiga e diz: nós recomendamos ao Poder Judiciário que indicie, ou seja, que ofereça denúncia contra determinado indivíduo pelos tais crimes. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O ex-presidente sempre negou irregularidades. Paulo Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro, diz que não vai se manifestar porque não teve acesso ao documento da Polícia Federal. Também foram indiciadas outras 11 pessoas, todas por associação criminosa, 7 por peculato e 9 por lavagem de dinheiro. Dentre os indiciados está o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, por peculato e associação criminosa. O Bento Albuquerque é o ministro que veio do Oriente Médio com um estojo de joias. Um estava com ele e um estava com outro assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um estojo de joias que estava com o ministro Bento Albuquerque passa pela Receita Federal. O assessor para na Receita Federal. A Receita Federal olha aquilo e fala: isso aqui não pode entrar. E o Bento Albuquerque, ainda na Receita Federal, trabalha para fazer com que aquele problema se desenrolasse. Ou seja, que o agente da Receita Federal liberasse a passagem daquele estojo de joias, porque era um presente para o presidente da República. E o funcionário da Receita Federal, muito corajoso, republicano, uma palavra que muito político usa por aí, nem sabe exatamente o que significa. Republicano é tratar o Rafael Colombo e o Jair Bolsonaro, presidente da República, da mesma forma. Se o Rafael Colombo não pode entrar com bem naquele valor, o Jair Bolsonaro também não pode. Pouco importa se um é um jornalista e o outro é o presidente da República. A lei é igual para absolutamente todos. Foi indiciado também o Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, ex-secretário de comunicação, Frederic Vassef, Mauro César Lorena Cid, que vem a ser o pai do Mauro Cid. Você se lembra que o pai do Mauro Cid, ele foi oferecer uma joia nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, para venda. Em determinado momento ele tira uma foto da joia e o reflexo dele, foi assim que a Polícia Federal pegou. Vejam só, um general do Exército, hein? Você imagina o comando da tropa brasileira numa guerra, meu Deus do céu. O que é que não teria acontecido? Ele tira uma foto de um determinado bem e aquele bem, uma joia, reflete a imagem dele. Puxa vida, né? Você imagina que ordens ele daria para determinar a defesa do Estado brasileiro sendo invadido por um exército inimigo, né? Em que... né? Onde a gente foi amarrar nosso burro, né? No relatório final não há pedido de prisão preventiva ou temporária de nenhum dos indiciados. O encerramento do inquérito é o momento em que a PF conclui quem praticou crimes e quais foram os crimes. O relatório final, com as conclusões e os detalhes sobre os indiciamentos, vai ser enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Ele então vai encaminhar para o Ministério Público, que vai analisar a investigação. Olha aí. Esse é o Mauro Lorena Cid, e ali a imagem dele refletida. É um estojo de joias, estão vendo? Foi assim que ele foi descoberto. Olha só que maravilha, né? E ele mesmo compartilhou essa foto, Vinícius. É muita inteligência, né? Para uma pessoa... E é um general de 4 estrelas do Exército Brasileiro. Ou seja, ele é o topo da carreira militar. Em tese, não há ninguém melhor preparado nas Forças Armadas Brasileiras do que um general de 4 estrelas, né? E foi isso que ele fez. Bolsonaro ganhou joias e presentes no exercício do mandato, o que é muito comum. E investigações da PF mostram que parte desses itens começou a ser vendido em junho de 2022, 6 meses antes do encerramento do mandato. Entre elas estava um kit de joias composto por um relógio Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras e um rosário islâmico entregue a Bolsonaro numa viagem à Arábia Saudita em outubro de 2019. O relógio deixou o Brasil num avião da FAB, junto com uma comitiva do ex-presidente, e foi vendido por R$300 mil numa loja, numa relojoaria nos Estados Unidos. Em 2023, depois que a existência do Rolex foi revelada, depois que a imprensa divulgou a venda do Rolex nos Estados Unidos, o advogado de Bolsonaro foi até lá para recomprar o relógio
para dizer, olha, é o seguinte, tá aqui o relógio, né? Foi vendido, mas está devolvido, então vamos esquecer isso, bola para frente. Também estão entre os itens de luxo negociados nos Estados Unidos joias da marca Chopard. É esse o nome, Vinícius? Você que é um cara do mercado, hein? Não conheço, não. Não é? Não, comigo não morreu. Uma parte dessas joias, o colar de diamantes, ficou retida na Receita Federal nesse episódio a que eu me referi agora há pouquinho do ministro Bento Albuquerque. Aliados de Bolsonaro fizeram uma operação para tentar recuperá-las no dia 29 de dezembro de 2022, um dia antes do presidente embarcar e voltar só 3 meses depois lá dos Estados Unidos. Outra parte, porém, não foi pega na fiscalização, também foi levada para os Estados Unidos, onde foi anunciado por uma casa de leilão sediada em Nova York, mas não chegou a ser arrematado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, Vinícius, ele e os apoiadores dele, tem como o combate, tem como princípio o combate à corrupção, né? A acusação de que os outros são corruptos, de que eles são puros, de que eles trabalham por Deus, pela pátria, pela família, estão acima de qualquer questão mundana, tudo que eles fazem é pro bem da nação, é pro bem da família brasileira, etc e tal. Esse aqui é um caso muito popular e muito claro de que as coisas podem não ser bem assim, né? Afinal de contas, o presente é dado para o Estado brasileiro, existe um departamento no Palácio do Planalto que cuida, que avalia esse tipo de presente, tudo que o presidente da República recebe, faz essa avaliação, onde deve ficar, como deve ser armazenado, se algo que foi dado para um presidente da República é de fato um bem particular, ou pode ser tratado como um bem particular, ou é um bem do Estado brasileiro. Afinal de contas, o ex-presidente Jair Bolsonaro só recebe joias da Arábia Saudita de presente porque ele é presidente do Brasil e não porque ele é o Jair Bolsonaro, ou o Lula, ou a Dilma Rousseff, ou o Michel Temer, ou quem quer que seja. É um caso que coloca em xeque um pilar do bolsonarismo, que é a tentativa de passar a imagem para a população de que quem está do lado deles é puro e absolutamente correto. E quem está do outro lado é esquerdista corrupto. E é um caso muito popular, né? Porque pega para as pessoas. Por incrível que pareça, eu tenho a percepção de que esse é um caso... Por incrível que pareça, não. Talvez não seja uma expressão adequada. Mas é um caso, parece, de mais fácil entendimento do que a incitação ao golpe de Estado, por exemplo. Sim. Né? Porque sim. a coisa da joia, pegou a joia, custava 200 mil reais, foi vender nos Estados Unidos, aí tem a foto do general refletida. Isso é muito popular, isso cai na boca das pessoas muito rapidamente e é compreendido de maneira muito fácil, muito rápida, né? E me parece que é uma história também que, de fato, Rafa, é mais fácil de ser entendida, porque a gente consegue ver um começo, o meio e a tentativa de um fim. Agora, estava aqui te ouvindo atentamente, né? Me parece que, pensando do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é claro, como qualquer cidadão, tem direito à plena defesa, deve fazer isso, tem que se manifestar ao longo do processo, mas essa tentativa de quem acredita fielmente no ex-presidente Jair Bolsonaro e que nessa questão de ser contra qualquer tipo de corrupção, o primeiro choque que esse grupo de pessoas teve, me parece que foi com a saída do então ministro Sérgio Moro do governo do então presidente Jair Bolsonaro. Quando o Moro desembarca do governo, ali eu vejo algumas pessoas entrando em parafuso, no sentido, o Moro representava algo que nós acreditávamos. Quando ele aceita ser ministro do então presidente eleito Jair Bolsonaro, chancelava toda essa áurea de que o presidente Bolsonaro era de fato uma pessoa absolutamente antagônica a qualquer tipo de caso de corrupção. E aí depois, com o desenrolar do seu governo, a saída do Moro, me parece que é o primeiro abalo nessa confiança, nessa narrativa que é construída. E o segundo é esse, né? Esse caso das joias. Agora, claro que a gente vai ter que esperar a justiça. Eu entendi quando o nosso telespectador aqui comentou, né, sobre, por que não é a thumb? Imagino que se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse sido preso, essa é uma notícia que pode acontecer às 6 da manhã, ela vai ter repercussão durante a semana toda, né? O indiciamento, ele faz parte do processo. Essa é a tendência mesmo. Agora a gente vai ver o desenrolar dele.
Queria comentar também, Rafa, né, a respeito dessa questão das vacinas, como foi desastrosa a gestão do então presidente Jair Bolsonaro nesse sentido, né? Eu me lembro quando a gente estava especulando, quem será que vai ganhar a eleição, Lula ou Bolsonaro? E não no segundo turno, no primeiro turno. E eu ouvi o Murilo de Aragão, da Arco Advice, ele tem uma leitura política afiada, mas de saída, antes da eleição começar, no primeiro turno, ele já entendia que não tinha espaço para nenhuma terceira via, que a eleição seria polarizada, e ele falou, o presidente Bolsonaro perde a eleição por 2 milhões de votos, pelas declarações dele. A gestão do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, durante a pandemia, ela foi tão desastrosa que começou com a perda da eleição, pelas declarações que ele fez, e pode terminar com ele preso, se for comprovado de fato essa falsificação aí nos documentos de vacinação. Estava me lembrando aqui, você citou o Pazuello, ministro da Saúde. Foram 4 ministros da Saúde em um momento de pandemia. O Mandetta, o Nelson Teich, que foi um ministro relâmpago, depois o Pazuello e ainda teve o Queiroga. Quando um presidente da República ele é eleito, quem recebeu o voto da população foi ele. Então o presidente foi democraticamente eleito, então o presidente Jair Bolsonaro. Teoricamente, o presidente não tem que ter dificuldade para tirar um ministro e colocar outro, porque o ministro não teve voto. Quem teve voto foi o presidente. A população confia no presidente. Eu me lembro que durante a pandemia chegou num momento em que, se o Mandetta fosse demitido, parecia que o mundo ia acabar. Tamanho protagonismo que o Mandetta ganhou à época. O então presidente Jair Bolsonaro, né, completamente escanteado com aquele tipo de declaração, não pode fechar as coisas, tal. Ele acabou caindo num segundo plano, e aí quando ele de fato demite o Mandetta, há um verdadeiro escarcéu dentro do Ministério da Saúde. Eu me lembro muito bem, a época eu trabalhava na CBN, relato das pessoas falando, gente chorando, achando que, puxa, ali tinha chegado ao fim. Aí entra o Nelson Teich, que é um outro profissional dentro da sua área de atuação respeitável, passa muito rapidamente pela pasta, e aí você tem o Pazuello e o Queiroga, que ficam mais tempo em relação à permanência do Nelson Teich. Enfim. Porque rezam a cartilha do presidente, né? Sim. Por isso ficam mais tempo. Acho que o que assustou muito aquelas pessoas àquela altura do campeonato, mais do que a saída do Mandetta, foi a percepção de que ele saía porque ele acreditava na pandemia. E a gente foi apresentado ali a pior circunstância possível, que era ter de encarar uma pandemia que ninguém conhecia, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo àquela altura do campeonato, com um presidente que não acreditava no que estava acontecendo. Pois é, e assim, as declarações do então presidente Jair Bolsonaro, elas fortaleciam a pessoa do Mandetta, né? Eu me lembro de ver qual era a percepção das populações em relação aos seus líderes durante a pandemia. E na Alemanha, a chanceler alemã, à época, Angela Merkel, que vinha em uma baixa de popularidade, durante a pandemia, a popularidade dela volta a subir, porque ela se coloca ali como líder da nação, entendendo o problema, ela está na frente, vai arrumar soluções. Não é o caso, não foi o caso do então presidente Jair Bolsonaro, porque ele desacredita do problema, e hoje a gente tem, dada o distanciamento histórico, uma noção melhor e maior do que foi tudo aquilo, né? O mundo talvez nunca mais seja o mesmo pós-pandemia do coronavírus em vários aspectos, humanitário, econômico. Então, de fato, foi algo que chacoalhou muito a nossa realidade, e o protagonismo que deveria ter sido assumido pelo presidente da República, em dado momento, nessa luta aí pela vacina, quem assume esse protagonismo é o governador de São Paulo, João Dória. E aí começa a ter uma briga entre Dória e Bolsonaro, e aí as pessoas, os apoiadores do então presidente, começam a falar, mas lembra do Bolso Dória, tal. E aí o Dória entra num debate como se ele fosse de igual para igual. E o Dória, na época, governador de um estado importante, aqui o estado de São Paulo, mas o protagonista da história deveria ser o presidente da República. E aí ele começa a entrar num debate com o governador, e o Mandetta vai ganhando esse protagonismo. Chega num momento em que, se o presidente Jair Bolsonaro não demite o Mandetta, ele ia ficar ali entre a cruz e a espada, porque o Mandetta leva, né, o Mandetta que diz para onde as coisas devem ser tocadas, e um discurso muito antagônico do seu chefe, que era o presidente Jair Bolsonaro. Nelson Teich passa muito rapidamente, difícil avaliar qualquer coisa da gestão do Teich, porque ficou pouquíssimo tempo no cargo, e aí sim você depois tem outros 2 nomes que são escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro, e o Pazuello só sai do cargo porque depois precisa entrar ali o Queiroga por alianças políticas. A gente sabe que, infelizmente, isso faz
parte do jogo, não é só da gestão Bolsonaro. A gente viu que a atual gestão mesmo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por outros motivos, também já houve troca aí em ministérios. Mas enfim, Rafa, falando sobre a gestão do presidente da pandemia, não imagino que ele tenha considerado que as declarações e a postura dele tenham custado tão caro, né? A gente falou de joias aí, né? Mas custou muito mais caro do que essas joias para o presidente da República. É claro que o presidente Bolsonaro, ele tem um grupo de apoiadores que, independentemente do que ele faça, sempre vão apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como acontece também do outro lado com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tem uma base de apoio muito forte. Essa base de apoio, pensando numa questão eleitoral, ela pode ser capaz de levar um ou outro para um eventual segundo turno, mas para ganhar a eleição, você precisa conseguir voto daquelas pessoas que estão indecisas. E essas pessoas se sentiram, em geral, muito machucadas com as declarações do então presidente Jair Bolsonaro e não votaram nele. Ele perdeu a eleição por isso. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.